Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Estou aqui com o Inkscape aberto. Como vocês podem observar, aqui do lado esquerdo está a barra de ferramentas. Esta barra de ferramentas, como o próprio nome já diz, são as ferramentas principais para a elaboração dos gráficos vetoriais. Então hoje nós vamos fazer na prática um desenho bem simples e aos poucos a gente vai utilizando outras ferramentas. Se alguma dessas barras não estiverem aparecendo aí na sua tela, basta vir aqui na barra de menu, no item Visualizar, e clicar em Exibir ou Ocultar. Como é possível perceber, todos os itens aqui estão marcados para serem exibidos. Caso algum estivesse desmarcado, por exemplo aqui, paleta de cores, então eu desmarquei e a paleta sumiu. Basta vir aqui em Visualizar e colocar a paleta de volta. Pronto, voltou a aparecer. Então nós vamos utilizar aqui as ferramentas principais, que é a Seletor, que é essa primeira aqui, que é essa setinha. Ela serve para selecionar os elementos, seja ele texto, seja ele uma forma. E com o elemento selecionado, é possível que a gente mude as suas propriedades, como cor, como tamanho, etc. Primeira ferramenta, ferramenta Seletor. A segunda ferramenta que nós vamos ver hoje é a ferramenta Editor de Nós, que é essa segunda aqui. O Editor de Nós, como a gente já explicou que o Inkscape é um programa, software de gráficos vetoriais, e o vetor é uma combinação de pontos, coordenadas numéricas que identificam a posição do elemento e através disso a gente pode modificar as suas propriedades. Então, para a gente criar um desenho vetorial, todo desenho vetorial ele é formado por pontos. E esses pontos são os nós, né? São chamados nós. E essa segunda ferramenta aqui ela serve para editar os nós. Por exemplo, vamos utilizar aqui essa outra ferramenta aqui, que é a caneta Bezier. Com a caneta Bezier, a gente desenha qualquer coisa que desejarmos. E esse desenho, só clicar aqui na ferramenta Editor de Nós e percebemos que ele é formado por vários nós. Que o M de Mesó é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. E esses nós eles são editáveis. Você pode clicar e arrastar. 8 nós, mais um apareceu aqui. Os nós eles são editáveis e é através da edição desses nós que a gente cria os desenhos vetoriais. Através da ferramenta Editor de Nós e da caneta Bezier, que é essa ferramenta aqui. Essa canetinha que a gente cria os nós. Então nós já temos 1, 2, 3 ferramentas utilizadas. Vamos utilizar mais uma, que aqui é a ferramenta retângulo. Esse retângulo aqui, nós podemos criar o retângulo. Pronto, o retângulo foi criado. Aí voltamos para a ferramenta Seletor. Arrastamos. Pronto, aqui é o retângulo. Ele foi criado e como é que a gente faz para definir a altura e a largura desse retângulo? Observem que a gente mexe aqui e esse item H, ele se altera. Mexo, o H se altera. E aqui do lado, o W se altera. É isso que regula a altura e a largura. Vamos colocar aqui na medida de pixels, né? 640 por 640, que seria uma medida básica para fazermos uma imagem para redes sociais. Redes sociais que aceitam imagens quadradas. Basta vir aqui e alterar a sua altura e sua largura. Aqui a altura é o H e a largura é o W. Então vou colocar aqui 640 por 640 pixels. Só que observe que a unidade que está definida como padrão é milímetros. Aqui a gente altera milímetros, centímetros, pixels e outras unidades. Vamos colocar pixel. Pixel 640 por 640.
Aqui, esse M que eu coloquei só para demonstrar a ferramenta Nós, que todo desenho é feito assim. Não existe, né? Eu quero deixar claro para vocês que não existe fórmula mágica para trabalhar com desenhos vetoriais, para trabalhar com artes digitais, não. Não há fórmula mágica. As ferramentas estão aqui, elas não são difíceis de utilizar, mas é necessário que se tenha muita dedicação e muita paciência. Basta isso, dedicação, paciência. Aos poucos você desenvolve a arte que você quiser, mas é preciso ter dedicação e paciência porque não existe uma fórmula mágica para o desenho aparecer. O desenho é composto por nós e esses nós são aqui. É através desses pontos que a gente cria logomarca, cria os desenhos que a gente quiser. Então, vou apagar aqui esses nós e vamos observar esse quadrado que eu criei, 640 por 640. Outra observação é, aqui volto à ferramenta retângulo, ok? Eu estou criando o retângulo de forma livre, venho para a ferramenta seletor, pronto, aqui é o retângulo. No entanto, se eu quiser criar o quadrado com a ferramenta retângulo, basta clicar aqui ao mesmo tempo com a ferramenta retângulo e a tecla Ctrl pressionada. Ele vai criar um quadrado. Agora, se eu não clicar em Ctrl, ele gera um retângulo. Clicando em Ctrl, um quadrado. Outro ponto a ser elucidado é que quando você seleciona a forma, através da ferramenta seletor, vou clicar, a forma está selecionada, aparecem algumas alcinhas dos lados. Essas alças servem para regular o tamanho. Se eu clicar em Ctrl, o tamanho ele diminui ou aumenta de forma proporcional. Se eu não clicar em Ctrl, eu posso deformar o meu objeto. Modificar aqui o tamanho, vou ajustar para o tamanho que eu quero. Deixar assim, na hora de exportar a gente vê. Está um quadrado perfeito. Com a ferramenta lupa, eu clico aqui do lado e aproximo o objeto. Pronto, aqui está o quadrado. Primeiro ponto, a gente já apresentou aqui, só recapitulando. A ferramenta seletor, a ferramenta editor de nós, a ferramenta retângulo, a ferramenta caneta Bezier e agora a ferramenta texto. Clicando no texto, basta dar um clique e você escreve o seu texto. Aqui, Mesor. Pronto, digitei o texto. Volto para a ferramenta seletor, o texto fica selecionado, eu seleciono o texto e clico do lado e vou aumentar proporcionalmente. Aperto o Ctrl e a palavra aumenta. Ok. Volto aqui para a ferramenta forma de quadrado, que seria retângulo, mas quando foi feita de forma proporcional. E observem novamente essas alcinhas. Uma vez apertadas as alcinhas, elas servem para regular o tamanho. Se eu clicar duas vezes sobre a forma, aparece essa bolinha aqui, esses quadradinhos, servem para deformar o objeto. Deformar não. Criar uns cantos arredondados. Cliquei duas vezes, apresentou essas formas diferenciadas, da forma de aumentar e diminuir o tamanho. Clico aqui em editor de nós, porque aqui são nós que foram formados esses nós. E aqui na bolinha, eu clico e arrasto e deixo os cantos arredondados. Arredondei os cantos. Se eu quiser voltar, clico de novo, vou na ferramenta editor de nós e volto à forma como estava. Pronto, é isso. Se eu clicar de modo que fiquem essas alcinhas dessa forma aqui. Basta clicar nelas e arrastar, que ela vai girar o objeto. Pronto, fizemos tudo em relação ao retângulo. Vamos só, por último, modificar a sua cor. Cliquei. Com a tecla, com o botão esquerdo do mouse, o botão normal, de clicar e selecionar os objetos, botão esquerdo do mouse, você dá só um clique e altera a cor de preenchimento. Agora, se eu quiser clicar na cor do contorno, aperto na tecla Shift e pronto, muda o contorno. Se eu não quiser ir para a tecla, se eu não lembrar dessa tecla Shift para alterar
o contorno, o que é que eu faço? Basta clicar com o botão direito e você escolhe onde você quer preencher, onde você quer colocar a cor, se é no preenchimento ou se é no contorno. Clico aqui com o botão direito do mouse e coloco aqui. Aplicar preenchimento ou aplicar contorno. Coloco aplicar contorno. Eu estava na mesma cor que está o contorno, então vou nessa azul aqui. Clico com o botão direito, aplicar contorno. Pronto, o contorno ficou azul. Seleciono novamente, clico com o botão direito, aplicar preenchimento. Modificou. Como eu falei, não existe nenhuma fórmula mágica. Basta ir testando, testando, testando até chegar ao resultado que a gente quer. Deixar sem contorno, eu venho para cá, para essa forma aqui. Nenhum. Clico no botão direito, aplicar o contorno. Aplicar o contorno nenhum. Pronto, ficou sem contorno. Já desenhei o nome Mesó. Clicar 2 vezes para mudar a fonte. Clico 2 vezes, seleciono e venho para cá. Tá? A fonte sans serif. Eu venho aqui para Mesó e vou mudar a fonte. Clico aqui do lado, como todo programa, que você altera a fonte do mesmo jeito. Vou colocar outra fonte. Vou escolher aqui, deixa eu digitar aqui o nome de uma fonte que eu gosto. Franklin Gothic Heavy. Pronto. Aqui o nome Mesó. Clico do lado, aumento. Aqui mesmo. Como é que eu vou saber que está bem centralizado? Manualmente assim, visualmente, aliás, dá para a gente ter uma ideia que está centralizado. Mas para ter 100% de certeza que está centralizado, seleciona tudo e vem aqui na opção Objeto, Alinhar e Distribuir. Objeto, Alinhar e Distribuir, clico em cima. E aqui eu escolho a forma que eu quero que esteja distribuído isso aqui na imagem, esses dois elementos. Se eu clicar nessa, ó, centralizar o eixo. Centralizou. Centralizou na vertical e nessa outra centraliza na horizontal. Então vão testando aí até chegar na forma que vocês quiserem. Vou mudar aqui a cor para branco. Pronto, ficou assim. Mesó. Já alteramos aqui essa cor, da outra cor, pronto. Ferramenta retângulo, ferramenta texto. E agora eu vou colocar ferramenta lupa, eu já demonstrei. Clicou em cima, ela aproxima, clicou com o shift pressionado, ela afasta. Certo? Aqui que a gente faz um quadrado com o texto e podemos colocar o texto que quisermos, a mensagem que quisermos. Clicou aqui na ferramenta de texto, arrasta, forma um quadrado e digita aqui o texto da forma que quiser. Ok? Vai digitando o texto. Por exemplo, depois clico para selecionar, mudo a cor, volto, arrasto, texto da forma que quiser. Então, para a gente encerrar essa parte inicial de como mexer nas ferramentas iniciais, eu vou mostrar ainda como importar um objeto e como exportar isso aqui, como uma figura. Vamos importar aqui a logo do Mesó. Arquivo. Ó, podem perceber, eu aproveito o ensejo para mostrar que as ferramentas do arquivo são as ferramentas básicas de todo menu arquivo. Novo, abrir modelo, salvar como, importar. Vou destacar o que nessa parte? Para salvar, o formato nativo do Inkscape é o formato SVG, que ele vem como um gráfico vetorial e você pode alterar ele quantas vezes quiser. Agora, para exportar, ele só exporta em PNG. Não há opção de exportar em JPG ou JPEG, porque esse é um formato proprietário. O Inkscape, até o momento, não admite o formato JPG. Nessa barra arquivo, eu destaco 2 itens principais que não vejo em outros programas, que é esse de importar clip art e propriedades do desenho. No importar clip art, significa que
o Inkscape vai ter acesso ao banco de imagens do site OpenClipArt e vai pegar uma imagem. Essa imagem é totalmente livre de direitos autorais. Basta vir aqui em importar, digitar o nome do objeto que você quer importar em inglês, clicar em importar. Então vamos colocar aqui o que? Vamos importar um olho. Coloca aqui eye. Procurar. Então ele achou essas figuras aqui. Importar. Vamos ver. Pronto. Importou o olho. Estão vendo aqui? Então ele vem como um gráfico vetorial. Você pode clicar em cima e modificar sua cor. Modifiquei a cor. Modificar essa outra cor aqui. Ficou feio, né? Voltar como estava, Ctrl Z. Pronto, você pode alterar o objeto. Todos esses objetos que são importados aqui do Importar ClipArt, eles são livres. Você pode usar como quiser. Então foi só para demonstrar. Apago aqui. E o outro elemento que vale destacar nessa barra de menu arquivo é propriedades do desenho. Em propriedades do desenho, a gente percebe todas as propriedades do desenho. Então, por padrão, ele vem tamanho da página, formato A4, orientação retrato e a unidade milímetros. Esse é o padrão. Escala 1. Então, tudo aqui, quando você instala, vem com as opções padrão. E tudo pode ser alterado da forma que você quiser. Pode alterar o tamanho da folha, pode alterar a orientação, retrato, paisagem, pode alterar tudo. Só alterar aqui e fechar que vai estar alterado. Então não mexi em nada disso. A gente está trabalhando em cima dessa forma e depois vamos exportar só a forma. Então vou apagar aqui o nome Mesó e vou importar só a logo do Mesó. Arquivo, importar. Vamos procurar a logo do Mesó. Pronto, aqui. Tá aqui. Vou aumentar um pouquinho o seu tamanho. E agora eu vou centralizar. Clico aqui, clico nessa outra. Objeto, alinhar e distribuir. Centralizar. Pronto, centralizei a logo do Mesó. Agora eu quero colocar uma imagem aqui uma imagem de fundo. Vamos importar uma imagem aqui. Arquivo, importar. Vamos importar essa daqui. Abrir. Vou diminuir o tamanho. Diminuo mais uma vez, adequando. Pronto, vou selecionar as duas. Trazer aqui para cima. Outra ferramenta importante. Eu selecionei. Essa daqui vem para cima, essa daqui vem para baixo. Você está levando o objeto para cima da camada e aqui para baixo da camada. E aqui recua a seleção e aqui avança a seleção. As mais utilizadas são, você traz o elemento para cima e leva o elemento para baixo. Então vou trazer aqui para cima. Pronto, ele ficou na primeira camada. Afasto aqui e vou selecionar as duas para centralizar. Centralizei aqui que eu quero, agora eu vou centralizar essa com essa. Centralizei aqui também e selecionar tudo. Selecionei tudo e centralizar tudo. Pronto, é assim que eu quero. Essa seria uma imagem simples. Ó. Trazer a lupa aqui para a gente visualizar mais perto. A gente está com uma imagem de fundo, uma imagem aqui na frente. Agora eu vou digitar um texto aqui. Inscreva-se. Selecionei, agora eu vou aumentar o tamanho para eu visualizar que eu não estou vendo nada aqui. Pronto. Tá ok, só que
mudar aqui. Inscreva-se no canal. Mesó UFCA. Pronto. Seleciono. Vou centralizar aqui o texto. Que nessa ferramenta aqui, não é nessa. Isso aqui é para ajustar um elemento em relação ao outro. Pronto, agora eu vou colocar cor branca e vou ajustar. Vou colocar um pouquinho mais para cima. E essa aqui também. Mas, repito, você pode colocar o que você quiser. Estou demonstrando o uso das ferramentas. As ferramentas básicas. Então, é essa a forma de criar. Na aula seguinte, eu vou mostrar como é que a gente faz essa logomarca aqui, do Mesó. Como colocar esses efeitozinhos aqui. Como é que foi feita essa logo do Mesó, eu vou demonstrar na próxima aula. Por enquanto, fica como é que utiliza essas ferramentas básicas, que é o retângulo, ferramenta texto, a importação de objetos, o alinhamento. Então, utilize a sua criatividade e vá testando as ferramentas. Deixa eu mudar essa fonte aqui. Cliquei em cima, selecionei. Vamos modificar a fonte. Colocar a fonte, deixa eu colocar essa fonte aqui. Pronto. Deixa eu ver se ela tem... Ela é em negrito, que é o formato bold. Tem negrito. Pronto, vou deixar assim. Aumentar aqui o tamanho. Centralizar. Cliquei. Selecionei. Pronto, inscreva-se no canal do Mesó. Vou colocar um retângulozinho aqui só para destacar. Pronto, selecionar tudo novamente. Centralizar. E centralizar. Ficou assim. Agora vamos salvar. Salvar essa imagem aqui. Seleciono tudo. Nem precisa selecionar, vamos arquivo, salvar como. Eu só vou salvar no formato SVG, que é o padrão. Então, vem aqui para salvar como. Então, vou escolher aqui, artes. E Mesó. Mesó Post. Mesó Post. Salvar. Pronto, o arquivo está salvo. Agora eu quero exportar para usar essa imagem agora. Para usar essa imagem pixelada mesmo. Eu vou em arquivo, exportar a imagem. E aqui eu vou escolher a largura, a altura e aqui o DPI. O ideal é que fique para imagens na internet, o ideal é que fique na resolução de 300 dpi. Então pode observar que o tamanho aqui está bem grande. 1952 de altura e de largura. Vou diminuir aqui para ficar 640 por 640 e manter o DPI. Deixar assim. E aqui 300 dpi. Alterou de novo, então deixar assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa forma, milímetros, pixels. Que tá a forma de dentro que está selecionada. Selecionar tudo. 630 por 630, vou colocar 640 mesmo, nem que altere o DPI para mais, não tem problema. E agora eu vou clicar em exportar como. E nomear aqui post Mesó
01. E agora eu clico em salvar. E agora exportar. Minimizo aqui para olhar. Vamos aqui em artes, que é onde está o nosso arquivo, que foi salvo agora. Aqui, ó, post Mesó 01. Pronto. Aqui está a nossa arte. Então, nos vemos na próxima aula para testarmos outras ferramentas. Mas viram que é muito simples e que basta ir testando e treinando e com paciência fazendo todo tipo de arte que você queira. Até mais! E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações do Mesoro em primeira mão e apertar no botão de curtir. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e o conhecimento possa alcançar muito mais pessoas. Até mais!